Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada na vida de cada um de nós, amém? Passando para deixar mais uma palavra para o meu e para o seu coração, amém, amados? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no Evangelho de Romanos, capítulo 12. Vou ler do versículo 1 até o 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o sacrifício vivo. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo, que é agradável a Deus e que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, não saibai mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. E se é ensinar, dedicação ao ensino. Ou se é exortar, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade, e o que preside com cuidado, e o que exerce misericórdia com alegria. Amém? Glória a Deus. Palavra do Senhor. Amados, esse texto, essa palavra tem falado ao meu coração nesta noite. O Espírito Santo de Deus tem me falado, me exortado sobre esta palavra. E aqui essa palavra, o apóstolo Paulo, ela vem falando aos cristãos para que oferecem suas vidas em um sacrifício vivo ao Senhor, né? Como diz o primeiro versículo. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que significa isso? Apresentar vosso culto como sacrifício vivo, racional. Amados, nós precisamos raciocinar, né? Raciocinar. Porque nós aqui não podemos ter um culto emocional somente lá na casa de Deus, lá na igreja, né? Mas nós precisamos raciocinar, sabermos que o nosso culto racional não é somente lá na igreja, mas é dia a dia, né? Nós precisamos ter uma transformação, uma entrega diária e obediência a Deus e uma transformação de vida. Louvado seja Deus. No culto não é somente quando nós vamos lá na casa de Deus, nós vamos para adorar juntamente com os nossos irmãos, mas nós temos que levar uma vida íntegra, uma vida de raciocínio, que raciocina, louvado seja Deus, para que nós possamos estar bem com Deus, em comunhão com Deus e em comunhão com nossos irmãos. Muitas vezes as pessoas só querem ir lá na igreja cantar, né, pular, mas não tem uma vida de comunhão com Deus nem com o seu irmão, né? Muitas vezes as pessoas pensam, eu vou lá na igreja buscar Deus. Não, você precisa buscar Deus diariamente. Diariamente nós precisamos, não é só você, eu também preciso.
Nós precisamos buscar a Deus diariamente. E o que significa esse sacrifício vivo? No Antigo Testamento eram mortos no altar os animais, né? Os animais, hoje em dia, né, tem essas religiões que também matam, faz sacrifício de animais, mas hoje nós não, no Novo Testamento, nós somos sacrifício vivo para o Senhor, né, porque agora nós estamos na nova aliança, louvado seja Deus. Então nós não necessitamos mais de sacrificar animais. Tem religiosas que faz isso, né, mas nós cristãos não, né, louvado seja Deus. E a racionalidade ou raciocínio, né? Nós precisamos raciocinar aquilo que nós fazemos, né? Porque a fé não é cega, nem puramente emocional. Muitas vezes as pessoas só ficam emocionalmente, como vem uma pregação, se emociona, fica todo emocionado. Louvado seja Deus, não que é errado, mas ela exige entendimento. Por que eu me emocionei? Por que eu fiquei emocionada? Por causa da palavra, porque eu ouvi a palavra e me emocionei. Então, essa palavra, essa pregação, precisa haver entendimento. Não é somente lá, juntamente com todos, mas é no momento que nós estamos sozinhos, dia a dia, na nossa casa, nós precisamos raciocinar, né, aquilo que nós ouvimos, vemos e aprendemos com Cristo, não com as coisas do mundo, mas com Cristo. Louvado seja Deus. E isso exige entendimento. Exige entendimento e a vontade e a coerência entre o crer e como se vive dia a dia. Então, nós precisamos crer e viver dia a dia, fazendo a vontade de Deus. Nós raciocinar, para que nós venhamos ter uma mente de Cristo. Então, Deus nos deu uma mente para raciocinar. Louvado seja Deus. Para que nós venhamos ter uma mente transformada, uma mente de Cristo, né? Louvado seja Deus. Nós aprendermos com Cristo. Não só que nós aprendemos lá na igreja, mas que diariamente nós podemos aprender com o Senhor, com Deus e através da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Aqui tem, na palavra de Deus é o que mais nós aprendemos, né? Louvado seja Deus. E fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, amados, nós não podemos se conformar com as coisas do mundo. Nós não podemos viver ao curso deste mundo, mas nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. E esse acordo com a vontade de Deus nós buscamos na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com moderação, conforme a medida da fé que é repartida a cada um. Amados, nós precisamos saber dia a dia, né? Nosso dia a dia, nós precisamos estar na presença de Deus, aprender com Deus e não saber mais do que convém saber. Porque senão a pessoa fica louca, né, endoidada, né? Então, nós precisamos saber dia a dia, procurarmos saber, estar em comunhão com Deus, viver em comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso, louvado seja Deus, e aprender com Ele, e não aprender com as coisas do mundo. A nossa vida é uma contramão, né? Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Então, nós temos que aprender com Deus e não com o mundo, com as coisas do mundo. Louvado seja Deus. Espero que vocês estejam entendendo. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Cada um de nós sabemos de uma forma, né? Eu sei de uma forma,
que Deus já tem me ensinado. Cada um sabe a forma qual Deus já chamou e o entendimento qual você já alcançou. Louvado seja Deus. E assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Nós precisamos aprender isso aqui, ó. Saber, entender, discernir o corpo de Cristo. Assim como somos um só corpo em Cristo. E isso que precisa ser muito ensinado dentro das igrejas, porque nos tempos que eu tenho vivido na igreja, eu não vejo as pessoas falando, não sei se é de medo, de preocupação, mas o que é verdade nós precisamos falar, ensinar, porque dentro da igreja não tem só pessoas cristãs, tem o lobo, né? Tem o lobo, tem o joio, tá tudo misturado. E só que tem pastores que não falam sobre isso. Não sei se porque medo de perder as pessoas, né? Mas só que as ovelhas sofrem, né? No meio dos lobos e os pastores estão cegos no ensino sobre isso. Enquanto isso, as ovelhas ficam sofrendo. Então, nós precisamos saber, entender, ter discernimento. Aqui a palavra de Deus diz bem clara, assim que nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Nós somos membros das pessoas, juntamente com as pessoas, aqueles que servem a Cristo, e não com o lobo, e não com o bode. Nós não podemos se unir com o bode nem com o lobo, não. Nós somos um só corpo em Cristo, com a pessoa que está em Cristo. E para isso nós precisamos pedir a Deus o discernimento de quem é de Deus e de quem não é de Deus. O discernimento é muito importante em nossas vidas. Porque dentro de uma igreja está tudo misturado, ninguém sabe quem é quem. Então nós precisamos pedir a Deus discernimento, porque nós somos membros do corpo em Cristo, não é de qualquer um, não é do lobo. Então, amados, precisamos pedir a Deus o discernimento para que nós não venhamos cair nas armadilhas e no sofrimento, sofrer e até morrer espiritualmente dentro da casa de Deus. Muitos estão mortos dentro da casa de Deus, porque não há expansão da palavra de Deus como ela é, o ensinamento como ela é. E muitos estão mortos dentro da casa de Deus, porque está junto com o lobo lá, fazendo o que o lobo faz. E nós precisamos mudar nossa mentalidade, nós não podemos ficar fazendo o que o lobo faz, nós somos ovelhas de Cristo, nós temos que aprender com Cristo. Louvado seja Deus. Então, aquele que está em Cristo, então nós precisamos pedir a Deus o discernimento. Aleluia, glória a Deus. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então, existem variedades de dons dentro da casa de Deus. E cada um de nós precisamos saber quem nós somos, né? No corpo de Cristo. Cada um de nós precisamos entender, saber quem nós somos, qual a nossa identidade. E o lobo quer matar a nossa identidade. Ele não quer que nós sabemos a verdade. Louvado seja Deus. Então, as coisas de Deus é muito séria. Servir a Deus é muito sério e não é de qualquer jeito, não é de bambambam, não é somente lá se emocionando, passando as coisas assim e depois sai da igreja, não sabe mais nada, não entende mais nada. Não, nós precisamos raciocinar para ter uma mente de Cristo. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz assim, em Lucas 23, 9, 23, se fala assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz diariamente e siga-me.
E muitos saem de lá da igreja e vai bagunçar, né? E muitos que são ovelha, talvez não entendem, vai na bagunça junto. Então nós precisamos usar nosso raciocínio. Louvado seja Deus. E se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação. Que nós possamos ter dedicação naquilo que o Senhor nos chamou. Às vezes os lobos querem tirar de nós, né? Quer nos matar, quer nos roubar o ministério qual Deus tem no chamado, quer matar nosso chamado, quer matar nossa identidade. E a gente, se não prestar atenção, se não buscar a Deus diariamente, constantemente, uma vida diária com Deus, nós não vamos saber, não vamos entender e vamos estar no meio da bagunça. Louvado seja Deus. E o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faz com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exerce misericórdia, com alegria. Então, às vezes a gente ouve também assim, não tenha misericórdia de tal pessoa, né? Deixa Deus, né? Tá na mão de Deus, não tenha misericórdia. Mas se Deus é misericordioso, a pessoa pode se arrepender, né? Louvado seja Deus do mal que fez. E se nós não termos misericórdia, como que fica a nossa vida também? Quando nós precisamos da misericórdia. Então, a palavra do Senhor diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia, né? Então, muitas vezes a gente ouve pessoas falando, não tenha misericórdia, não tenha misericórdia. E a pessoa não entendeu ainda o evangelho, louvado seja Deus. Então, os misericordiosos alcançarão as misericórdias do Senhor. Uma hora nós vamos precisar também da misericórdia de Deus e nós vamos alcançar. Por quê? Porque nós exerceu a misericórdia de Deus. Agora, aquele que não exerce a misericórdia vai precisar um dia e não vai encontrar, né? Louvado seja Deus. E fala, né, no versículo 24 de Lucas 9, fala assim que, pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, esse achará. Então, muitas vezes vem essa palavra, né, aquele que perder a sua vida, mas é perder para o mundo, né, perder para as coisas do mundo, da vontade do mundo, e nós estarmos no centro da vontade de Deus. Então, aquele que está no centro da vontade de Deus, esse vai achar a vida plena, né, a vida com Cristo. Nós vamos aprender com Cristo Jesus, louvado seja Deus. E nós vamos ter uma vida plena e caminhar com o Senhor na plenitude do Espírito Santo por caminhos planos elevados. Louvado seja Deus por passos verdejantes, por águas tranquilas, que é assim que o Senhor nos alimenta. Louvado seja Deus. Aleluia! Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, que nós possamos entender, compreender a palavra do Senhor como ela é, e não somente servir a Deus lá na igreja, mas todos os dias nós estarmos em comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Lá no livro de Filipenses também 4:8 fala assim, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Então, pensa nas coisas do alto, pensa nas coisas de Deus. Louvado seja Deus, porque aquele que perder a sua vida aqui nessa terra com as coisas deste mundo, da vontade deste mundo, nós vamos ganhar os privilégios de filhos de Deus. Louvado seja Deus que vem do céu. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome de Jesus. Amém? Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Quero Te louvar, Te agradecer, Pai, pela Tua fidelidade, pelo Teu grande amor, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Ajuda, Pai amado, a minha vida, a vida dos meus irmãos, que nós vamos compreender e entender a Tua palavra como ela é, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ter a nossa vida como um sacrifício vivo no Teu altar todos os dias da nossa vida, Senhor.
que nós possamos andar em comunhão com o Senhor, Pai. Sei que quantos quer tirar isso de nós, a comunhão com o Senhor, mas a tua palavra diz: agindo o Senhor, quem impedirá? Ó Deus querido, Deus santo, eu te louvo, te agradeço pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia que é infinita e se renova a cada manhã. Pai querido, Pai santo, seja com a minha vida, com a vida dos meus irmãos. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Shalom.